No ar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciamos sábado passado, uma preparação para a consagração total a Nossa Senhora, a Santa Escravidão de Amor. E esta preparação se estenderá durante 3 meses, o mês de setembro, outubro e novembro, para, em princípio de dezembro, aqueles que acompanharem poderem fazer a sua consagração ou renovar aqueles que já a tenham feito. E na aula passada, na formação passada, nós apresentamos a consagração em maneira geral. Nós queremos continuar falando sobre este tema e já dar a introdução ao primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção. Seria muito importante que vocês sempre precedessem as nossas formações à leitura do tratado mesmo, e também de outros livros que ajudam a explicar a consagração. Nós iremos seguir metodicamente os capítulos, capítulo 1, 2, 3, 4, até o 8º capítulo, e depois iniciaremos este mês de preparação, que será na reta final, antecedendo o dia 8 de dezembro, ou aqueles que vão fazer o dia 12, também já servindo como preparação para esta data. Pois bem, queremos continuar explicando a importância desta total consagração à Santíssima Virgem. Por que se consagrar? Nós já não pertencemos a Deus? Qual é a finalidade de nós fazermos uma consagração como esta? Pois bem, explicávamos que esta consagração não é outra coisa do que a renovação de nossa consagração mais fundamental, que é o Santo Batismo. Ao sermos batizados, nós fomos consagrados a Deus. E por meio dos nossos pais e padrinhos, nós fizemos o compromisso de renunciar ao demônio e às suas obras, e ao mesmo tempo de abraçar a fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos propondo a seguir os ensinamentos de Deus, tais como são transmitidos pela Santa Igreja. Estas foram as promessas que nós fizemos no Santo Batismo. Acontece que nós nos esquecemos muito facilmente destas promessas no nosso batismo. Nos esquecemos que fomos consagrados a Deus e que, portanto, nós pertencemos a Deus. Nos esquecemos que nós renunciamos ao demônio e às suas obras, e por isso tantas vezes voltamos às obras de Satanás. Voltamos à inimizade com Deus. Por isso nos é tão necessário recordar continuamente a consciência de nossa pertença a Deus, e ao mesmo tempo recobrar não apenas a consciência, mas também o esforço, renovar o esforço para poder viver de maneira coerente com esta consagração que em nosso batismo foi realizada. Então, meus amados irmãos, por isso é tão útil a entrega total a Jesus por Maria, ou a Santa Escravidão de Amor. Ela é de uma atualidade pastoral perene, porque todo cristão tem sempre a necessidade de viver a sua consagração batismal. Nunca, jamais, alguém poderá dizer que esta Santa Escravidão de Amor, que esta total consagração a Jesus por Maria, perdeu a sua atualidade, porque isto implicaria, necessariamente, em desvalorizar o próprio batismo, no sentido que esta consagração é uma renovação dos votos batismais. Mas é evidente que acrescenta-se ainda muitas outras razões que nos motivarão a fazer esta total entrega a Jesus por Maria. Portanto, Deus mesmo nos diz: sede santos, porque eu sou santo. São Pedro, na sua primeira carta, nos escreve recordando esta exigência que o próprio Deus nos faz. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em todo o vosso comportamento. E a santidade não consiste em outra coisa do que amar a Deus, colocá-lo acima de tudo. A santidade consiste em realizar em nossa vida a vontade de nosso Senhor, desprezando aquilo que se vai ao contrário, aquilo que se
coloca como contrária à vontade do Senhor. A santificação consiste, portanto, em todo esse esforço de viver de maneira coerente com o batismo que nós recebemos. E aqui é que entra justamente esta consagração total. Porque uma vez que nós nos entregamos a Jesus pelas mãos de Maria, nós estaremos dando a Nossa Senhora uma liberdade muito maior de nos educar na fé. A coisa mais importante a respeito da consagração é compreender que ela está inserida justamente neste processo de nossa santificação. Ela está inserida no plano de Deus, naquilo que se refere à santificação daqueles que Ele salvou pelo seu sangue. A consagração, ela foi querida e estabelecida pelo próprio Cristo, uma vez que Ele, na cruz, entregou-nos aos cuidados de sua mãe. E a igreja mesma reconhece que aquela entrega que Jesus fez do apóstolo amado aos cuidados de sua mãe, então foi a entrega da igreja inteira, com o propósito de que a igreja aprendesse com Maria a fazer tudo o que Jesus mandou. Esta é a razão pela qual Jesus, nosso Senhor, entregou-nos aos cuidados de sua mãe, a fim de que ela nos ensinasse a amá-lo, ou seja, a fazer tudo o que ele mandou. Só que acontece que nós, mesmo tendo ouvido da boca do nosso próprio Salvador uma tal orientação, mais do que isso, uma tal determinação, nós tantas vezes não compreendemos, nos portamos de maneira ignorante, no sentido que, sem compreender a profundidade do gesto, sem compreender o significado daquele ato, acabamos por, mesmo amando Maria, mesmo tendo devoção a ela, mesmo requisitando a sua intercessão, ou colocando-nos debaixo da sua proteção, ficamos muitas vezes ainda muito aquém daquele gesto, de preencher a totalidade do significado daquele gesto que Jesus teve na cruz. Ao nos entregar a Maria, de fato, o que ele mais desejou foi a nossa salvação. E a nossa salvação consiste em amá-lo acima de todas as coisas. E nos entrega a ela justamente para que este amor a ele possa ser vivenciado por nós de uma maneira verdadeira. Fazei tudo o que ele vos disser. Esta é a maneira que a Santíssima Virgem atuará em nossas almas, conduzindo-nos à realização da vontade de Deus em nossa vida e assim conservando-nos em sua graça. Por isto, a consagração é tão importante, porque nos ajuda de maneira permanente a recordar esta atitude, esta condição de pertença a Deus na qual nós nos inserimos com o Santo Batismo. Então, este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, foi escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort em 1712, ou seja, há 300 anos atrás. Já tendo sido esta doutrina elaborada, meditada, pensada por muitos outros santos anteriores a ele, por grandes personagens. Basta pensar no cardeal de Berkeley, basta pensar em grandes sábios como Condren, santos como São João Eudes, ou como Santo Isidoro, e tantos outros que precederam São Luís Maria Grignon de Montfort. Mas é inegável que este grande santo, este grande apóstolo da consagração, este Mício XVI, que nasceu em 1673 e que morreu em 1716, basta pensar que este grande apóstolo, ele, ao escrever o tratado, de fato, fez com que esta consagração se popularizasse. Porque antes dele, haviam tido muito poucas iniciativas de popularizar esta consagração. Havia tido já algumas confrarias em Espanha, alguns inícios de confraria também em França, mas, em maneira geral, era um assunto mais restrito aos teólogos, aos monastérios e alguns membros de ordens religiosas. Foi em São Luís Grignon de Montfort que esta consagração total a Jesus por Maria tomou uma dimensão popular. Ele, nesse célebre escrito, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele fez com que se compreendesse com palavras simples e profundas a importância desta total entrega a Jesus por Maria e como nos ajuda em nossa santificação. Portanto, a primeira coisa importante a se compreender
é que é uma consagração querida e estabelecida pelo próprio Jesus, com a finalidade de nos ajudar a santificarmos, a finalidade, portanto, de nos salvar, ou seja, de nos conduzir a uma união, a uma comunhão cada vez mais profunda e perfeita com Ele mesmo, com nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a missão de Maria, levar-nos a Jesus e nos ajudar a perseverar na unidade com Ele. São Luís Guinon de Montfort, ele percebeu de maneira bastante intuitiva, bastante intensa, esta pedagogia de Nosso Senhor, esta maneira de Jesus agir, esta maneira de Ele evangelizar. Se nós olhamos a vida desse grande apóstolo da consagração, São Luís Maria Guinon de Montfort, nós iremos compreender que esta consagração ela teve um papel muito especial na sua missão. Ele era um missionário, um pregador. Então, portanto, não era um sacerdote de paróquia, mas era um missionário que tinha, sobretudo, duas vertentes de ação, que eram os pobres, os doentes, os mendigos, os doentes abandonados, e a missão evangelizadora. Ia de paróquia em paróquia, pregando missões. E em todas estas missões, o que ensinava este grande santo? Ensinava o Evangelho, ensinava a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como a Igreja nos transmite. E depois que ensinava os caminhos de santificação, depois que denunciava o pecado e chamava as pessoas à conversão, à mudança de vida, durante a missão, São Luís Guinon de Montfort, ele ensinava esta consagração. Ensinava esta consagração e preparava as pessoas para que pudessem realizá-la. E assim, no fim das missões, que normalmente duravam um mês ou um pouco mais, 1 a 2 meses, então, no fim das missões, ele levava todas aquelas pessoas que haviam ouvido a pregação do Evangelho, então, a esta entrega total a Jesus por Maria. Depois que, então, todos haviam escutado a pregação do Evangelho, todos haviam se decidido a viver uma vida de santidade, de conversão, de comunhão com Deus e perseverarem na graça de Deus, realizavam, então, instruídas, conduzidas por este grande santo, esta consagração a Jesus por Maria, a fim de que esta entrega a Nossa Senhora os ajudasse a sempre ter viva em suas memórias e em seus corações a doutrina de Nosso Senhor. E mais ainda, os ajudasse, pela materna intercessão de Nossa Senhora, a quem se entregavam de maneira tão forte, os ajudasse, portanto, a alcançasse a graça, as graças necessárias para que pudessem viver a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, de grande utilidade foi, nas missões de São Luís Guinon de Montfort, esta consagração realizada em favor daqueles que ouviram as suas prédicas e que participaram das missões que ele realizou. E o fruto disto foi algo extraordinário. Quando digo que São Luís Guinon de Montfort, ele teve uma grande graça de perceber o método de evangelização de Nosso Senhor, o que quero dizer é justamente isto, que Jesus pregou a boa nova, pregou o Evangelho, ensinou todas as verdades necessárias para que as pessoas pudessem se salvar. E no final da sua pregação, podemos assim dizer, no final do seu ministério, na cruz, quando estava para, então, entregar o Espírito ao Pai, consumando a obra da redenção, o que faz Jesus? Jesus, ele entrega-nos, a igreja toda, aos cuidados de sua mãe, a fim de que ela pudesse nos ensinar a fazer tudo o que ele mandou. Aqui está, então, o método de Nosso Senhor. Ensina-se a verdade, a palavra de Deus. Ensina-se o caminho de santidade, o caminho estreito e apertado que conduz à vida. E depois, entrega-nos a Maria, a fim de que ela nos ajude a nos mantermos neste caminho de santidade e salvação. Este foi o método de Nosso Senhor, este foi o método usado por São Luís Guinon de Montfort, e é o método que todo evangelizador, se quer ter maior êxito na sua missão, também deve usar. Todos os sacerdotes, todos os evangelizadores, comunidades, independentemente do carisma que tenha, devem usar o método que Nosso Senhor usou, a fim de que sejam mais frutíferas as suas ações missionárias, as suas ações evangelizadoras. E as pessoas que escutam a pregação do Evangelho a partir da sua palavra possam, portanto, ter um meio mais seguro de aprofundá-la e de perseverar nesta graça de Deus. Portanto, a consagração total a Jesus por Maria é-nos de grande utilidade, no sentido que muito nos ajudará
a termos a consciência do valor que Deus tem e a conservarmos neste caminho de santidade em comunhão com o nosso Senhor. E há outras razões muito sérias e graves a fim de que nós possamos realmente fazer esta opção por Deus. Vejam que São Luís Grignon de Montfort, ele, escolhido pelo céu, compõe o Tratado da Verdadeira Devoção, que aqui quero chamar a vossa atenção. Tratado da Verdadeira Devoção, esse nome deste pequeno escrito foi dado por aqueles membros da congregação que São Luís Grignon de Montfort fundou ao encontrar o tratado. Porque este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele, escrito por São Luís em 1712, ele desapareceu como o próprio santo havia profetizado, que iria acontecer. E esta profecia se encontra no tratado, no número 114. Mais adiante, nós teremos oportunidade de lê-la e de aprofundá-la. Mas é importante compreender que este escrito singelo despertou tal fúria no inferno, despertou tal furor em Satanás, que fez com que ele se empenhasse em destruir o tratado e também o próprio santo que o compôs. Ou ao menos, como diz aqui o próprio tratado, ao menos esconder o conteúdo deste pequeno escrito, a fim de que o mundo não conhecesse, e assim a profecia de Gênesis 3,15 não se realizasse. A profecia de Gênesis 3,15 prevê que a mulher e a sua descendência esmagaria a cabeça da serpente. E o Tratado da Verdadeira Devoção, como que tem o papel de cumprir, de ajudar a cumprir esta profecia, fazendo com que esta geração da mulher possa, de fato, educada por ela, vencer a ação do maligno e ajudar a estabelecer no mundo, em si mesmo e no mundo, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando este livro, portanto, foi escrito, São Luís diz que ele seria escondido. E assim de fato, morreu pouco tempo depois São Luís Grignon de Montfort, sem publicá-lo, e ele desapareceu, o livro desapareceu. Somente 130 anos depois é que foi encontrado. E quando foi encontrado, aqui tem um detalhe curioso, quando foi encontrado o Tratado da Verdadeira Devoção, tal como havia profetizado São Luís, numa arca, num baú de livros usados, de livros antigos, então ele estava sem as suas primeiras páginas e sem as últimas páginas também. Então, na verdade, não sabemos exatamente quantas páginas se perderam, mas as primeiras e as últimas não haviam. Portanto, nas primeiras páginas é onde está o título do livro. E este título, portanto, não havia. E aqueles que reconheceram o tratado, o livro desaparecido de São Luís, reconheceram a sua letra e também o seu autógrafo, mandaram-no publicar um ano depois, em 1843. E mandaram-no publicar com esse título, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Porém, este não foi o título dado pelo santo. São Luís Maria Grignon de Montfort chamou o seu manuscrito com outro nome, que, lendo o tratado com atenção, podemos então compreender qual era o título. O verdadeiro título do Tratado da Verdadeira Devoção, o título dado por São Luís Maria Grignon de Montfort, foi este: Preparação para o Reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Este foi o título dado por São Luís Maria Grignon de Montfort. E este título tem um significado muito importante. Ele tem um significado muito importante e mostra-nos não apenas o que é a devoção a Nossa Senhora, mas mostra-nos também a finalidade desta devoção. São Luís Grignon de Montfort, como todos aqueles que amam a Deus, o que ele mais desejava era que Jesus fosse amado, adorado, conhecido, amado e adorado por todos. O que ele mais desejava era que Jesus reinasse em todos os corações. O que ele mais desejava era que todas as pessoas que foram salvas pelo sangue de Cristo pudessem, portanto, amando-o, salvarem-se, de forma que ninguém se perdesse. E ele escreve o tratado, na verdade, como um manual. Este é o manual do combatente. É o manual daqueles que combatem contra si mesmos, contra o demônio e contra a carne. Contra si mesmos no sentido que, por meio da consagração, adquirirão mais graças para poder vencer os vícios e firmar-se na virtude. Contra o mundo no sentido que, tendo organizadas as suas ideias,
a sua visão espiritual, a partir da formação interior que Nossa Senhora vai lhes dando, então compreenderão que o mundo é passageiro, é fugaz, e compreenderão a absoluta superioridade das coisas do alto, das coisas do céu, de forma que aquela palavra de Nosso Senhor, dita por Ele mesmo, toma um sentido mais profundo na vida daquele que é educado por Maria. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus, e as outras coisas serão dadas em acréscimo. É um manual de combate contra o demônio, porque colocando-nos debaixo completamente da autoridade de Nossa Senhora, colocando-nos debaixo completamente da amorosa autoridade de Maria, nós então com ela esmagaremos a cabeça do inimigo, ou seja, nós iremos neutralizar a ação do demônio em nossa vida, rechaçando, afastando as suas ações em nossa vida, afastando as suas seduções, dizendo não às tentações, de forma que nós possamos dizer um sim integral, total, pleno a Deus. Repetindo em nossa vida aquilo que ela viveu em plenitude. Eis aqui o escravo do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Portanto, o Tratado da Verdadeira Devoção, que foi chamado por São Luís Grignon de Montfort, Preparação para o Reino de Jesus Cristo, ele é um manual para o combatente, para aqueles que estão militando, como a igreja nos chama, aqueles que estão na caminhada neste mundo, antes de enfrentarem o juízo de Deus. Nós somos da igreja militante, portanto, aqui está o manual de combate para nós. Ou seja, nós temos um meio pelo qual podemos fazer Jesus reinar em nós e fazer com que ele reine também no mundo. Por isso é tão importante não apenas conhecer, não apenas fazer a consagração, mas difundi-la a todos os cantos. Porque é para todo batizado. Ninguém é obrigado a realizá-la. Entretanto, muito ajudará aqueles que a fizerem. Muito ajudará no sentido que os introduzirá em um mundo espiritual muito mais profundo e os ajudará a alcançar com mais segurança, mais profundidade, com mais solidez este crescimento na vida espiritual. Meus amados irmãos, o Tratado da Verdadeira Devoção, intitulado por São Luís, Maria Grignon de Montfort, Preparação para o Reino de Jesus Cristo, ele tem 8 capítulos, e nós iremos estudá-los com a graça de Deus. E no primeiro capítulo, justamente já na sua, antes do primeiro capítulo, na sua introdução, há aqui aquela frase célebre que é como a chave de leitura para todo o Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís Grignon de Montfort assim escreve: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. Portanto, aqui está já se depreendendo do título que São Luís Grignon de Montfort deu ao tratado, Preparação para o Reino de Jesus Cristo. Está todo ele condensado nesta frase. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por meio dela que ele deve reinar no mundo. Assim como Deus quis que o seu Filho viesse ao mundo por meio de Maria, embora ele tivesse infinitas possibilidades, ele escolheu este meio. E devemos estar atentos a um fato, que Deus não faz experiências para poder entender ou saber o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. Portanto, ele escolheu o melhor caminho, o melhor meio para que o seu filho chegasse ao mundo. E este meio foi Maria. É uma obra-prima das suas mãos. De forma que o seu filho pudesse vir ao mundo por este caminho imaculado, preservado de todo o pecado, mesmo do pecado original, a fim de que pudesse ser a digna mãe do Filho de Deus. Assim, nós temos aqui o fundamento, 2 fundamentos. O primeiro fundamento da devoção a Nossa Senhora. O primeiro fundamento é este, que Jesus Cristo veio ao mundo por meio de Maria. Mesmo tendo tido tantas outras possibilidades, foi este o meio que Cristo, que o Pai, que a Santíssima Trindade, portanto, escolheu. E o segundo fundamento é este, que Deus quer servir-se de Maria na santificação de nossas almas. Então, nós temos aqui 2 fundamentos para a devoção a Nossa Senhora, para compreender a utilidade, a necessidade dela na nossa vida espiritual. Foi Deus quem a escolheu. E aqui
é bem importante fazer uma ressalva, porque há muitos que excluem Maria, há muitos que desprezam a devoção a ela, há muitos que julgam desnecessária, porque dizem, se nós temos Jesus, ele é o único caminho, portanto não é necessário mais nenhuma outra pessoa, não é necessário mais nenhuma outra referência. Não seria necessário se Deus não o quisesse. Mas se Deus escolheu Maria e fez dela o canal e o caminho para chegar até nós, quem somos nós para excluir este caminho ou querer arrumar outro para chegar a Jesus Cristo? Portanto, foi Deus quem estabeleceu. Não compete ao homem desprezá-lo ou ser indiferente. Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, é o caminho escolhido por Deus para chegar ao mundo. E, como vai dizer aqui São Luís Grignon de Montfort, é o caminho escolhido por Deus não apenas para chegar ao mundo, mas também para reinar no mundo. Veja que nesta frase de São Luís Grignon de Montfort, que inicia o Tratado da Verdadeira Devoção, estão condensados estes dois princípios, esses dois fundamentos da devoção a Nossa Senhora. A encarnação, quer dizer, Jesus Cristo veio ao mundo por meio de Maria, e depois também esta atuação de Nossa Senhora na nossa santificação. É por meio dela que ele deve reinar no mundo. E quando diz reinar no mundo, evidentemente que, em primeiro lugar, em nós, o reino de Deus está em vosso interior, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Reinar significa fazer dele o Senhor do coração da pessoa. Jesus é rei em uma alma quando aquela pessoa está na graça dele, está naquele esforço de fazer as coisas que ele mandou. Jesus é soberano e Senhor daquela pessoa que o reconhece como seu Deus e Senhor e se esforça de viver de acordo com os seus mandamentos. Só que Jesus quer reinar não apenas em um indivíduo, em alguns indivíduos. Ele quer reinar em todas as famílias. Ele quer reinar em todas as comunidades. Ele quer reinar na sociedade, no mundo inteiro. Por isso, a necessidade de nós ajudarmos neste processo. E São Luís Grignon de Montfort escreve o Tratado da Verdadeira Devoção justamente com este intuito, a fim de que este desejo do coração de Deus possa com mais facilidade se concretizar através do modo e do método que o próprio Deus escolheu. Quando Jesus, portanto, nos entrega a Maria e diz, eis aqui o teu filho, eis aqui os teus filhos, portanto, e diz ao discípulo amado, eis aqui a tua mãe, ele estabelece esta maternidade espiritual e nos mostra a vantagem de nós estarmos debaixo da autoridade de Maria, a fim de que aprendamos com ela a fazer a vontade de Deus e assim ele reine em nós. Então, aqui está um método mais prático, eficiente, mais profundo de se fazer Jesus reinar em um coração. Fazer com que esta pessoa, nós mesmos, entremos dentro do coração de Maria e com ela, portanto, aprendamos o valor que Deus tem. Porque nós, por mais que falemos de Jesus Cristo, por mais que falemos da Sagrada Escritura, por mais que meditemos na Santa Missa, a sublimidade do sacramento dos sacramentos, por mais que falemos da vida espiritual, por mais que falemos da importância de uma confissão, por mais que falemos da necessidade da oração, sempre nós iremos falar de uma maneira muito aquém daquilo que estas realidades, do valor que essas realidades têm. Quando nós nos entregamos a Maria e entramos dentro desta escola do seu Imaculado Coração, ela irá atuar em conjunto com o seu esposo, o Espírito Santo, para poder nos fazer compreender a grandeza desta realidade espiritual. E assim, nós, com muito mais ardor, iremos buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Com muito mais desejo, iremos a uma Santa Missa. Com muito mais profundidade, faremos uma confissão. Com muita mais vontade, nós iremos buscar afastar-nos de todo pecado para nos mantermos na comunhão com o Senhor a fim de recebê-lo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E assim por diante. A devoção a Nossa Senhora aprofunda todo o conhecimento da vida espiritual. Porque voluntariamente nós nos entregamos a fim de nos deixarmos educar por ela. O Imaculado Coração de Maria é esta escola onde aprendemos a amar a Deus, onde aprendemos a vida espiritual. Daí a necessidade de nós entrarmos dentro desta escola através de um ato de entrega voluntário. E isto é a consagração que agora estamos meditando. Nós iremos, portanto, realizar as obras de Deus com mais facilidade quando aprendemos com Maria.
quais são estas obras e como se deve realizá-las. Então, vai dizer aqui, na introdução do Tratado da Verdadeira Devoção, esta belíssima frase, que é a chave de leitura de todo o Tratado da Verdadeira Devoção. Na verdade, o que se seguirá depois será o desenvolvimento desta tese que está aqui na primeira sentença, na primeira frase. Está dito, vamos repetir de novo. Foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por meio dela que ele deve reinar no mundo. E São Luís Grignon de Montfort vai mostrar quem é Nossa Senhora, o que é a devoção a ela, a necessidade da devoção a ela, como Deus quis esta devoção, como o próprio Deus nos entregou aos cuidados de Maria, como opera-se na alma da pessoa esta consagração, as vantagens que ela tem, e como nós crescemos muito mais espiritualmente e de maneira mais profunda a partir de uma entrega como esta. Como que nós, então, podemos tirar grande proveito desta devoção, desta consagração à Santíssima Virgem. E na introdução do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Grignon de Montfort vai explanar sobre Maria. Vai falar sobre esta obra-prima da graça de Deus. Vai mostrar como o Pai a escolheu, como o Pai a favoreceu, como o Filho deixou nela a sua graça, ao fazer dela a sua própria morada, encerrando-se em seu seio. Como o Espírito Santo que nela gerou o Cristo, cabeça da igreja, como ele então se compraz em encontrar Maria na alma e ali operar maravilhas para santificar aquelas pessoas, formando Jesus Cristo nestas almas e formando estas almas em Jesus Cristo. Depois, São Luís Grignon de Montfort, iniciando já o primeiro capítulo, justamente nos falará destes fundamentos, destes dois fundamentos da devoção a Nossa Senhora, que é a encarnação do Verbo e que é o desejo de Deus, expresso pelo próprio Cristo na cruz, que Nossa Senhora atue na santificação de nossas almas. E aqui, aqueles que estão mais atentos à catequese já podem entrever uma coisa. O Espírito Santo é o santificador. E uma vez que o próprio Cristo nos entrega a Maria, a fim de que ela nos ajude a fazer a vontade dele, a fazer tudo aquilo que ele mandou, então ele mesmo quer que aquilo que o Espírito Santo realizou em Nossa Senhora, que foi ele mesmo, possa então ser formado na vida de cada pessoa, na vida de cada cristão. Meus amados irmãos, hoje nós temos a carência e a necessidade de santos, de muitos e grandes santos no mundo. Mas por quê? Nós temos a carência e necessidade de conhecermos de maneira mais profunda a verdadeira devoção a Nossa Senhora. O venerável, parece-me que já bem-aventurado, o padre Faber, um inglês que viveu há 150 anos atrás, um pouco mais, um sacerdote do oratório, ele fez a tradução do tratado do francês para o inglês. Inclusive, existe um prefácio muito belo feito por ele a esta tradução e também é traduzido em português. O padre Faber, ele diz assim, que a razão de que muitas pessoas não se convertem, a razão pela qual a heresia, o protestantismo, a razão pela qual crescem, essas coisas crescem, a razão pela qual muitos não perseveram na graça, e pessoas que deveriam ser grandes espirituais, a razão disto é uma mesquinha devoção a Nossa Senhora, uma medíocre devoção a Nossa Senhora. E esse padre Faber, venerável, bem-aventurado padre Faber, diz uma coisa interessante, que ele, que era um grande doutor, santo e doutor, que ele não encontrava nenhuma obra mais perfeita, nenhuma obra mais prática para poder fazer o propósito de Nossa Senhora ser conhecida do que a difusão do Tratado da Verdadeira Devoção, da consagração aqui contida. Meus amados irmãos, esta é a nossa missão. Nesses dias em que nós temos o privilégio de viver, ao mesmo tempo privilégio e responsabilidade, porque são tempos muito difíceis, mas ao mesmo tempo são tempos em que exige-se o heroísmo e a necessidade de vivermos a nossa fé em profundidade para ajudar a salvação de muitas outras pessoas. Nós que temos essa graça e esse privilégio e esta responsabilidade, devemos estar atentos, portanto, aos sinais e à pedagogia de Deus.
Veja que São Luís Guinon de Montfort vai falar um pouco mais adiante da necessidade do tratado, da necessidade da consagração, especialmente nos últimos tempos. Se em todos os tempos Jesus quis que Maria nos conduzisse e nos ajudasse a viver bem a nossa fé, muito mais nestes últimos tempos, em que a iniquidade, o pecado, superabundam no mundo inteiro. Em que, infelizmente, a fé tem sido cada vez mais aviltada, vilipendiada, cada vez menos encontrada por aqueles que foram chamados por Deus à santidade, a uma vida de elevação espiritual. Nestes tempos difíceis, nós mais do que nunca temos a necessidade de ter um amor profundo, autêntico, perseverante a nosso Senhor Jesus Cristo. Foi neste tempo em que Deus suscitou São Luís Guinon de Montfort, há 300 anos atrás. E quando o tratado foi escrito e depois escondido por Satanás, então Deus disse que nos últimos tempos ele seria mais necessário. Portanto, a partir de 1843, quando houve a primeira publicação, todos os santos que vieram depois disso, praticamente, todos eles se consagraram. Todos eles eram escravos por amor. E, de fato, encontraram aí um método muito mais perfeito e eficaz de perseverarem neste amor a Jesus Cristo. Por isso que todos os santos, quando falamos de São Pio de Pietrelcina, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santo Antônio de Santana Galvão, um santo brasileiro, da Madre Paulina, da Santa Paulina, e de tantos outros santos que viveram em nossos tempos, enfim, falamos da consagração, porque, de fato, esta consagração orientou a vida deles. Ou, para falar do grande Papa, São Pio X, que foi, há 100 anos atrás, que foi um grande apóstolo desta consagração, e escreveu uma encíclica que refletia toda a teologia e a espiritualidade do Tratado da Verdadeira Devoção. E depois dele, quantos outros papas, grandes papas, que fizeram a consagração, mas de maneira muito especial, o grande Papa João Paulo II, São João Paulo II, que recebeu do céu a missão de popularizar em nossos tempos esta consagração que estava esquecida novamente. De novo, de alguma forma, o inimigo conseguiu esconder, mas por desígnio do céu. Então, o céu nos deu um Papa escravo, por amor, um Papa consagrado, que chegou a tomar como lema do seu pontificado o resumo desta consagração, Totus Tuus Maria. Este era o lema do grande Papa João Paulo II. E ele fez esta consagração quando era seminarista. E depois continuou vivendo esta entrega total a Maria, de forma que ela conduziu toda a sua vida, como seminarista, como sacerdote, como bispo, como cardeal e como papa. E ele não apenas fez, ele recomendou a todos os católicos no mundo inteiro que fizessem. Não obrigou, mas recomendou a todos que fizessem. Ele deu o seu testemunho. E a vida do grande Papa João Paulo II é para nós como que o espelho da eficácia desta consagração. É o testemunho da eficácia desta consagração, é o testemunho de como é a atuação de Nossa Senhora na vida de uma pessoa que se deixa conduzir por ela. Portanto, ele escrevendo aos Montfortanos, os Montfortanos são os membros da congregação fundada por São Luís Guinon de Montfort, a Companhia de Maria, ou os padres Montfortanos. O Papa João Paulo II, que se considerava Montfortano também, de coração, ele escreveu 2 cartas à família Montfortana. E, dentro dessas cartas, entre outras coisas, dizia o seguinte: vocês não podem deixar escondido esse tesouro de graça. O Papa João Paulo II falava isto referindo-se a toda esta ação que o demônio fez para esconder-se, para esconder o tratado. E que em nossos dias estava novamente escondido. Então o Papa exortava aos missionários que tinham São Luís Guinon de Montfort como patrono, e por meio deles, claro, a todos os outros, né? Por exemplo, a Legião de Maria foi fundada por Frank Duff em 1921, depois que ele leu o Tratado da Verdadeira Devoção 22 vezes. Enfim, e tantos outros movimentos que têm ali também alicerçada esta espiritualidade, recordando a todos, portanto, que nós não podemos deixar escondido esse tesouro de graças, porque isto é para conduzir as pessoas à vivência do seu batismo, ou seja, para viverem em santidade. É para poder levar a humanidade, as comunidades, as pessoas, a humanidade inteira, a esta vitória sobre o mal, conduzidas por Maria, como assim Deus estabeleceu, e depois
conduzidas por Nossa Senhora para vencer o mal e colocar toda a humanidade, todas as pessoas, dentro do coração de seu Filho. Fazer com que ele reine em cada vida, em cada coração. Ela levará as pessoas a reconhecê-lo como Deus e Senhor. E assim levará as pessoas a fazer tudo o que ele mandou, fazendo com que assim se cumpra o desígnio da história. A profecia da vitória sobre o mal e o desígnio de Deus, que é fazer com que Jesus reine nos corações. Então, meus amados irmãos, nós precisamos atuar fortemente, com todo o coração, com todas as nossas forças, para poder conhecer melhor a Santíssima Virgem Maria, conhecê-la, deixar-se educar por ela, e fazer com que outros a conheçam também. E por meio dela, Jesus será mais conhecido, Jesus será mais amado. Por meio dela, Jesus será obedecido, que é o que falta hoje, para as pessoas, de maneira geral, dentro da igreja, inclusive. Enfim, as pessoas precisam obedecer a Deus. E quando digo obedecer a Deus, quer dizer, obedecer os seus mandamentos, fazer aquilo que está escrito no Evangelho, obedecer a palavra de Deus, e não seguirem os caprichos mundanos, as máximas do mundo, ou as filosofias equivocadas. Então, a obediência a Deus nos é difícil, porque nós somos mundanos, nós temos tendências ruins, nós somos assediados a todos os momentos pelas tentações, pelo diabo, pelo mundo, pelas coisas que nos circundam. Então nós precisamos de uma espiritualidade mais elevada. Nós precisamos de um amor maior a Deus, a fim de permanecermos, de fato, unidos a Ele, desprezando o que vem tentando nos seduzir, para nos fazer romper a comunhão com o Senhor. Então, meus amados irmãos, o Tratado da Verdadeira Devoção, este pequeno escrito, causou a fúria do inferno, causou o pavor de Satanás, ao ponto de ele escondê-lo por 130 anos. Nós agora temos que fazer exatamente o contrário. Nós temos que pegar esta arma eficaz contra o maligno, e fazer com que ela chegue às mãos de cada católico, às mãos de cada cristão, a fim de que, entrando dentro desta escola bendita e imaculada, que é o coração de Nossa Senhora, possam, de fato, realizar o propósito grande, o maior propósito de suas vidas, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de verdade, aprendendo com Maria a fazê-lo. Meus amados irmãos, a total consagração à Santíssima Virgem, ela foi querida por Deus, foi suscitada por Ele e foi divulgada por muitos dos seus servos. É curioso que, 100 anos depois, melhor falando, 200 anos depois que São Luís Grignon de Montfort pisou nesta terra, Nossa Senhora veio em Fátima. São Luís Grignon de Montfort morreu em 1716. Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917. Portanto, 201 anos depois. E Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela foi uma grande catequese, a mais importante aparição, sem dúvida, de todos os tempos, da Santíssima Virgem. Ela faz uma grande catequese e um apelo à conversão. E para nos manter no caminho de santidade e conversão, Nossa Senhora, basicamente, ela pede duas coisas. Ela pede, rezem o terço todos os dias. E depois nos dá um plano de ação, que é como que um plano de atuação para vencer o inimigo e nos mantermos na amizade e na graça de Deus. Ela diz, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Esta é a vontade de nosso Senhor, que se estabeleça no mundo a devoção ao Imaculado Coração. O que é esta devoção ao Imaculado Coração, se não, de fato, esta total entrega a Jesus por Maria? A própria Lúcia de Fátima diz que a devoção ao Imaculado Coração de Maria consiste numa consagração de entrega e abandono, justamente aquilo que São Luís Grignon de Montfort fala no Tratado da Verdadeira Devoção. E o Papa João Paulo II, ele como que sintetiza, ele nos ajuda a compreender que ele que é o Papa de Montfort, ele que é o Papa de Fátima, ele nos ajuda a compreender que essa devoção ao Imaculado Coração consiste nesta consagração justamente que ele fez e a qual ele recomendou a toda a Igreja. Então, esta entrega total a Maria fará com que nós possamos viver muito mais intensamente nesta amizade com Deus e evitar com muito mais facilidade as armadilhas do inimigo. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. E depois que isto acontecer, virá a realização da grande promessa e da profecia feita por Nossa Senhora em Fátima, que é a única que ainda não se realizou. Nossa Senhora disse em Fátima,
Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Só que ela deixou uma condição para que esse triunfo do imaculado coração se realize. A condição é esta: meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Portanto, se a verdadeira devoção for estabelecida, o triunfo chegará. No que consiste o triunfo do Imaculado Coração de Maria? O coração de Maria triunfa quando ele conduz uma pessoa a amar a Jesus sobre todas as coisas. O triunfo do coração de Maria consiste em fazer de Jesus o Rei e Senhor de todos os corações. E é justamente isto que São Luís Grignon de Montfort falava há 200 anos antes em Fátima. Portanto, Fátima confirma a profecia e a intuição de São Luís Grignon de Montfort. Foi por meio de Jesus Cristo, foi por meio de Nossa Senhora que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por meio dela que ele deve reinar no mundo. É por meio de Nossa Senhora, é por meio do seu Imaculado Coração que Jesus irá reinar. E ele quer. Essas foram palavras de Nossa Senhora, é imperativo. Jesus quer que se estabeleça no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Porque por este meio, ele então reinará. Na verdade, Jesus apenas nos recorda aquilo que ele já havia determinado na cruz. Quando ele, apontando para o discípulo amado, disse à sua mãe: eis aqui o teu filho, eis aqui os teus filhos. Portanto, ele quer que nós reconheçamos e aceitemos esta maternidade espiritual de Nossa Senhora, estabelecida por ele mesmo na cruz. Esta autoridade que ele deu a ela, para que ela possa nos educar e ensinar-nos a amá-lo de verdade, especialmente nestes tempos de grandes idolatrias, em que as pessoas estão debruçando-se, estão ali prostrando-se diante dos ídolos do mundo. Dinheiro, prazeres, grandezas, mundanismos, vaidades e assim por diante. Então, nós precisamos reconhecer que só existe um Deus, só existe um Senhor. Nossa Senhora irá nos ajudar justamente nisso. Irá fazer com que os nossos olhares, os olhares do nosso coração, se elevem para Deus, de forma que nós possamos entender que Ele é o Senhor, Ele é o sumo bem de nossas almas, de forma que os nossos afetos, os anseios de nosso coração, os nossos desejos se voltem a Ele, de forma que nós possamos desejá-lo e amá-lo acima de todas as coisas, consciente de que tudo desta terra passa depressa, e o que vem depois é o que realmente interessa. Ela quer estabelecer em nossos corações o reinado de seu Filho. Portanto, Jesus quer que se estabeleça no mundo a devoção ao Imaculado Coração, porque por meio desta entrega, Nossa Senhora conduzirá todos a Ele, e assim se dará o triunfo do coração de Nossa Senhora, que fará Jesus reinar em todos os corações. Meus amados irmãos, esta introdução, portanto, à compreensão da importância da consagração, gostaria que você partilhasse com muitos outros. E nós iremos seguindo, durante estes meses que virão, a explicação dos capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção. E estaremos também tirando as dúvidas daqueles que as tiverem. Então, se você tem alguma pergunta a fazer, você pode mandar a sua pergunta para o seguinte e-mail: Padre Rodrigo Maria Responde. Padre Rodrigo Responde. Padre Rodrigo Responde, @gmail.com. Repetindo, Padre Rodrigo Responde, @gmail.com. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação a fazer a respeito da formação que hoje foi colocada, ou algum tema referente à consagração, pode então enviar. E estaremos aqui já respondendo as perguntas que chegaram e, enquanto isto, você pode estar enviando a sua pergunta a fim de que você possa ficar muito bem esclarecido e saber que esta consagração é algo muito querido por Deus. E aqui quero adiantar uma coisa, antes de iniciar as respostas, que esta consagração não é para um pequeno grupo. É preciso desfazer esta ideia errada que o inimigo acabou plantando na cabeça de muitas pessoas boas e piedosas. A ideia errada de pensar que esta consagração, por ser algo muito elevado, é algo apenas para uma elite espiritual, para apenas alguns poucos escolhidos. Não é assim. Esta consagração é para todo batizado que tem o desejo de viver o seu batismo. É para todo batizado que quer ser santo. Não é para os perfeitos, não é para os mais elevados. É para os pecadores, os mais lascados que tiverem, os mais empedernidos, desde que queiram ser santos.
desde que queiram amar a Deus. Pode ter o pior dos vícios, pode ter a pior das fraquezas, pode ter tido os piores dos pecados, mas se esta pessoa quer amar a Deus de verdade, Nossa Senhora a ajudará a superar os seus defeitos, o seu pecado, o seu vício, e a manter-se na graça de Deus. Então a consagração é para você que quer ajuda para viver a santidade. Ela não obriga a obrigações, não obriga a coisas extras. Muitas pessoas têm medo ou não fazem a consagração porque têm a ideia de que terão que fazer um monte de orações ou terão que cumprir muitas obrigações. Nada disso. A consagração não é para te onerar espiritualmente. Ela não te obriga a fazer nada além daquilo que você já é obrigado a fazer como batizado. Ou seja, você tem que ser santo. A consagração, a Santíssima Virgem, a total entrega a ela, é para te ajudar a ser santo. Ou seja, para te ajudar a fazer tudo que Jesus mandou. Para te ajudar a perseverar na graça e na comunhão com Deus. Portanto, não tenha medo. O medo que vem é um medo infundido pelo demônio, aproveitando do desconhecimento, da ignorância no qual muitos se encontram, não sabendo como Nossa Senhora irá nos ajudar tanto neste caminho de santidade, neste caminho de conversão e de santificação. Portanto, passemos agora a resposta às perguntas que chegam. Se você tem alguma pergunta, poderá enviar para o seguinte e-mail, padrerodrigoresponde@gmail.com. A primeira pergunta. Berta Santos, de Água Branca, Vitória. Se há 300 anos o tratado foi descoberto, por que a igreja ainda não deu a devida importância a esta consagração? Roberta, a igreja deu a devida importância. Tanto que, acabei de dizer aqui, não é? Houveram muitos papas, muitos santos que falaram sobre a consagração, sobre o tratado, e especialmente em nossos dias, o grande Papa João Paulo II, ao ponto de ele ter como lema do seu pontificado, seu lema pessoal, a total consagração. Inclusive o Papa João Paulo II usava as correntes, a cadeia na sua coxa, entendeu? E tinha como lema o totus tuus. E ele recomendou, ele fala, você pode pegar duas encíclicas do Papa, né? Redemptoris Mater, e também a encíclica que ele escreveu, uma pequena encíclica sobre o Rosário, na qual ele fala sobre São Luís Guinon de Montfort, ele dá o testemunho da sua consagração. Na sua biografia, a biografia que foi feita a respeito do Papa João Paulo II, quando ainda ele era vivo, um jornalista, um livro que depois chamou-se Cruzando o Limiar da Esperança, o Papa João Paulo II, ele dá o testemunho de como esta consagração o ajudou a crescer espiritualmente, o elevou espiritualmente, e foi decisivo no seu crescimento de amor a Jesus Cristo. Então, a igreja fez, por exemplo, durante o pontificado de Bento XVI, durante o ano sacerdotal, que foi de 2009 a 2010, no encerramento do ano sacerdotal, os padres que estavam na vigília de encerramento, lá em Roma, todos receberam um livrinho escrito por São Luís Guinon de Montfort, que é o Segredo de Maria, que é uma espécie de resumo do tratado, onde se fala desta consagração. Quer dizer, dando aos sacerdotes, como um gesto de dizendo, olha, isto aqui vai te ajudar a viver bem o seu ministério. Em 2011, o Papa Bento XVI, ele convocou para pregar o retiro para a Cúria Romana, para o Papa e os cardeais, um grande doutor, chamado Dr. Letel, um doutor em espiritualidade, um carmelita muito apaixonado por São Luís Guinon de Montfort. E o tema daquele retiro foi os santos na vida espiritual do Papa João Paulo II. E dominou ali o conteúdo do retiro, justamente como se falava dos santos na vida de João Paulo II, ele falou sobre a importância de São Luís Guinon de Montfort e a consagração que ele ensinou. E este grande doutor Letel dizia que o santo que mais influenciou na vida do Papa João Paulo II foi São Luís Guinon de Montfort pela consagração que ele ensinou. O Papa João Paulo II, ele chamava São Luís Guinon de Montfort de mestre na vida espiritual. Mas eu entendo, Berta, a sua indagação, a sua perplexidade. Você fala, mas por que então a gente não conhecia? De fato, quase ninguém conhece. São muito poucos. Embora, graças a Deus, tenha aumentado o número daquelas pessoas que conhecem, têm conhecido o tratado da verdadeira devoção e a consagração, mas ainda a grande parte do povo não conhece. E por que o povo não conhece se o Papa falou tanto?
se o Papa deu o seu testemunho. Porque aqui é que vem o problema, a tragédia vem no seguinte fato, que dependeria dos bispos, dos sacerdotes e mesmo dos religiosos pegarem aquele ensinamento do Papa e transmitirem ao povo também, não é? Nas paróquias, nas comunidades, nas dioceses. Então, o Papa não obrigou ninguém a se consagrar, mas ele recomendou a toda a cristandade. Não é? Uma coisa que um Papa recomenda não é de se desprezar. Portanto, ele deu o seu testemunho, mostrou a eficácia e recomendou a nós que também nos consagrássemos. Portanto, agora, por isso mesmo que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos fazendo esse hangout, estas aulas de formação, né? E temos muitos outros que estão aí na internet à disposição, e temos escrito artigos, e temos editado livros, e temos editado panfletos, e falado justamente no desejo que aquilo que Jesus expressou em Fátima, aquilo que Nossa Senhora expressou, do desejo de Jesus em Fátima, então se realize. Então, todos nós temos que unir em torno desse propósito, a verdadeira devoção. Porque foi isso que a Santíssima Virgem disse. Meu filho quer, Jesus quer que se estabeleça no mundo a verdadeira devoção. Então, Roberta, então você está convidada, né? E junto com todos aqueles que estão nos escutando e aqueles que, pela graça de Deus, têm tomado conhecimento desta grande devoção, desta grande consagração que os ajudará em sua vida espiritual, então tomem sobre si também esta responsabilidade de ajudar a difundir. Seria muito importante, quero fazer uma recomendação aqui, respondendo esta pergunta da Berta, a recomendação a todos vocês que estão aí. Olha, adquiram tratados, façam um propósito, todos os meses, adquira 1 ou 2, quem pode mais, uns 10, por exemplo, né? Adquira tratados e outros livros sobre a consagração e dê de presente. Entendeu? Fale para as pessoas, leia este livro. Faça como o meu diretor espiritual fez comigo quando eu era seminarista, enfim, há quase 20 anos atrás. Então, quando ele entregou-me na mão o Tratado da Verdadeira Devoção, Padre Luiz Virtuoso, que ainda vive, então, a quem eu tenho muita gratidão, e me disse, olha, quem não leu esse livro ainda não é católico. Ele quis dizer, né, que quem não leu esse livro ainda não entendeu bem quem é Nossa Senhora e qual é a missão dela. Então, entregue na mão dos seus amigos, sabe, e diga, leiam, e diga, olha, o demônio escondeu esse livro 130 anos, não deixe que esconda de você. Então, faça alguma coisa, montem grupos de consagrados, sabe, forme na sua paróquia, na sua comunidade. Esta consagração ela não tem contraindicação, certo? É algo que é aprovado pela Igreja, que é aprovado pelo Papa. Então, creio que nenhum sacerdote em sã consciência, nenhum bispo, irá ir contra algo que o próprio Papa recomendou. Portanto, a consagração é para todos os batizados, independentemente do grupo, do movimento que participe. Pode ser da Legião de Maria, da Renovação Carismática, dos Vicentinos, do Encontro de Casais, do Grupo de Jovens, da Turma de Crisma, enfim, para todos. É para todos os batizados que querem ajuda para serem santos. Para estes é a consagração. Então, já que muitos sacerdotes ou bispos não têm retransmitido ao povo aí a doutrina sobre a consagração, façamos nós, né? Porque não dá para ficar esperando. O mundo urge a chegada, a formação de muitos santos. E, de fato, este papel e essa missão, ela pertencem de maneira muito especial à Nossa Senhora. Coloquemos todos dentro do Imaculado Coração e ela formará os santos que o nosso tempo precisa. Próxima pergunta. É de Fabrício Camargo, de Blumenau, Santa Catarina. Ele pergunta o seguinte: o que acontece quando Nossa Senhora lança suas raízes em uma alma? Não compreendo essa expressão. Fabrício, é o seguinte: lançar raízes em uma alma, quer dizer, raízes é algo que vai para a profundidade, não é verdade? Então, é algo que vai para a profundidade do solo para poder sugar o alimento, para que a planta possa estar sempre viva e sempre firme também. Então, Nossa Senhora lançar raízes em uma alma significa que a devoção, a verdadeira devoção, cresça em sua alma. Que você possa ter uma devoção verdadeira a ela, entende? Quer dizer, que ela possa te educar mesmo na fé, que você seja dócil a ela. A docilidade a Maria te levará à obediência a Jesus, como aconteceu com aqueles servos nas bodas de Caná. Aqueles servos, porque escutaram a Maria, obtiveram a graça do milagre, obtiveram a graça da transformação daquela água no vinho. Então, lançar raízes significa isto, né? E não se esqueça que a verdadeira devoção consiste nesta entrega total de abandono e nesta docilidade de deixar-se conduzir por Maria, olhando depois as suas virtudes e imitando-a. Quer dizer, a imitação das virtudes de Maria é a prática da verdadeira devoção. Carlos René.
Carlos René, me lembro de você. Então, uma saudação a você. Carlos René, lá do Ceará. Padre, o que é concretamente o triunfo? É o céu? Um período de paz na Terra? Ou não sabemos concretamente? Ô, Carlos, o triunfo é algo que acontece em nós. Triunfo, reinado, significa, eu havia dito, mas vou especificar um pouquinho mais. Significa fazer com que Jesus reine em nossas almas, significa levar-nos à verdadeira adoração a Ele. Então, Jesus mesmo disse no Evangelho, o reino de Deus está dentro em vós. Evidentemente que a consequência da vivência desse reinado de Jesus em nós será depois o céu. Então, não é ainda, vamos dizer assim, não é algo na eternidade ainda. Isso nos levará à eternidade. Aqui se fala, quando fala do triunfo, está falando de algo que acontecerá aqui, entende? Triunfo quer dizer este reinado de Jesus em nós. Só que deve ser algo generalizado. Então nós devemos difundir a consagração o mais possível, a fim de que as pessoas, deixando-se educar por Maria, aprendam com ela a amar Jesus. Então o triunfo de Nossa Senhora consiste em fazer Jesus reinar no coração. E isto acontecerá de forma generalizada quando então a verdadeira devoção for popularizada, quer dizer, apresentada às pessoas do mundo todo. Não quer dizer que cada pessoa do mundo vai fazer isso. Infelizmente haverão sempre aqueles que não vão querer Deus, mas pelo menos um grande número de pessoas, de forma sensível, de forma assim expressiva. E é isso pelo que nós estamos lutando. É isso pelo que nós estamos nos empenhando. Fazer com que Nossa Senhora seja conhecida e amada, a fim de que Jesus seja conhecido, amado e adorado por todos. A Joana Maria pergunta, São Luís, nesse primeiro capítulo, descreve as qualidades dos apóstolos dos últimos tempos. Como nós hoje, já consagrados, ou aqueles que vão se consagrar, podemos verdadeiramente nos tornar também um apóstolo desses tempos? Então, ótima pergunta, Joana. Nós iremos ainda falar sobre este ponto em informações posteriores, mas já adianto aqui alguma meditação a respeito do tema. Então, de fato, nós já estamos nos últimos tempos. Quanto tempo o mundo ainda vai durar? Não sabemos. Mas todos os sinais que Jesus falava para o seu retorno e para das coisas que aconteceriam nesses últimos tempos já se realizaram, com exceção da conversão dos judeus, que poderá acontecer também por algum acontecimento, por alguma intervenção. Então nós não sabemos. Então, quanto tempo que vai durar, nenhum de nós pode dizer, e a igreja também nos proíbe de dizer isso, porque nós não sabemos. O próprio Cristo disse, não devemos especular quanto a isso, certo? Mas nós estamos nos últimos tempos, isto sem dúvida. Então, nós devemos ser estes apóstolos. Seremos esses apóstolos à medida em que nós formos dóceis à Santíssima Virgem. À medida em que, entrando dentro do Imaculado Coração e deixando-nos formar por ela, nós iremos alcançar um grau de santidade cada vez maior. Mas devemos ser determinados. O problema dos católicos hoje, de maneira geral, é porque são muito medíocres, são muito superficiais. É uma conversãozinha muito, muito rala, sabe? As pessoas param em coisas pequenas. Então não aprofundam na sua conversão porque não querem renunciar às coisas do mundo. São aqueles que são preguiçosos, não rezam o terço todos os dias. Aqueles que por causa da preguiça não leem a Bíblia. Aqueles que por causa da sua ganância, então sequer pagam dízimo, sequer ajudam os pobres. Aquelas pessoas que por causa dos seus apegos mundanos continuam usando roupas indecentes, calças coladas, blusinhas, entendeu? Aí, sensuais. Aquelas pessoas que, por causa do seu mundanismo, não renunciaram ainda às novelas imundas, os programas indecentes, entendeu? Os ambientes que não prestam, como bares, boates, discotecas e assim por diante. Quer dizer, então, são pessoas que às vezes têm devoção a Nossa Senhora, às vezes até se consagram, mas não vivem a profundidade. Nós seremos os apóstolos dos últimos tempos, se nós, de fato, levarmos a sério a palavra de Deus e deixarmos-nos educar por Maria, fazendo tudo o que Jesus mandou. É certo que todos nós temos defeitos, limitações, todos nós temos fraquezas. Os apóstolos dos últimos tempos terão fraquezas também, mas não pararão nelas. Mesmo se caem, irão se levantar e não ficarão justificando os seus pecados ou os seus erros, mas buscarão superá-los pela graça de Deus e serem fiéis a Jesus Cristo, tentando, ao menos lutando para realizar na sua vida tudo o que Jesus mandou. Ok?
Então, temos mais uma pergunta de Luana Carvalho, de São Paulo. Se Deus quis conceder tão grande autoridade a Maria Santíssima, isto quer dizer que Deus concedeu a ela mesma a autoridade que concedeu a Cristo? A mesma autoridade que concedeu a Cristo? São autoridades diferentes, mas que atuam no mesmo sentido. Jesus é rei, e justamente, então, vejam só, porque Jesus é rei, então, a mãe dele é rainha, certo? Então, e a ação de Nossa Senhora, esta autoridade que ele deu, veja, isto é bíblico, né? Jesus, ele colocou-nos debaixo da autoridade de Nossa Senhora, porque uma mãe é uma autoridade. Então, quando Jesus diz, olha, mulher, eis aqui os teus filhos, quer dizer, quando ele entrega a igreja aos cuidados de Nossa Senhora e estabelece essa maternidade espiritual, fazendo a mãe de todos aqueles que ele redimia com seu sangue, ele está dando autoridade para ela. Mas esta autoridade que ele dá para Nossa Senhora é justamente para conduzir todos a ele. É uma autoridade de serviço para conduzir as pessoas à unidade com Cristo, ajudando-os a obedecer tudo o que ele mandou. Entende? Então, não é no mesmo grau. Jesus, vejam só, Jesus, ele é rei e senhor por natureza. Nossa Senhora, ela é rainha e senhora por graça dada por Deus. Compreende a diferença? Então, Jesus, ele é rei e senhor por natureza, ele é Deus. Mas Nossa Senhora, a autoridade que ela tem foi dada por Deus. Compreende? Então, é uma graça que foi dada em função das almas, em função dos filhos, a fim de conduzi-los a Cristo. Esta é a diferença. Camila Manuela, de Brasília, Distrito Federal. Padre, existe consagração para crianças? Se existir, ela ocorre depois da primeira Eucaristia? Muito boa pergunta, Camila. É o seguinte, existe sim. Esta consagração pode ser feita, pode e deve ser feita por todas as crianças que já têm entendimento. Não é esta consagração que é importante entender. Não é uma consagração. A gente não consagra as pessoas. São as pessoas que se consagram, entendeu? Esta não é como uma consagração que a gente faz, por exemplo, no batismo, que a gente pega a criancinha e consagra a Nossa Senhora. Não é assim. Então, a criança é que tem que se consagrar, mas ela pode ser preparada. Inclusive, foi desenvolvido este material, que é o tratado para as crianças, entendeu? Então, aonde está explicando a consagração, dando o exemplo da vida de muitos santos crianças, que morreram crianças, como os pastorinhos de Fátima, por exemplo, como a Jacinta Francisco, né? Como Laura Vicunha, como a Ana de Guiné, a Aninha, entende? Como São Domingos Sávio, e assim por diante. Vários outros santos que morreram crianças e que santificaram-se. Vai mostrando como que Nossa Senhora nos ajuda a amar a Jesus. Então, formem grupos de crianças. Pode ser antes ou depois da primeira comunhão, tanto faz. O que é necessário é que a criança tenha entendimento, porque ela é que vai ter que consagrar-se, porque ela vai ter que se entregar a Jesus por Maria. É um ato da vontade dela, entendeu? Então ela tem que ser preparada, ela tem que ser formada e ela tem que, ela mesma, compreendendo a importância da devoção a Nossa Senhora, compreendendo como Nossa Senhora nos ajuda a amar Jesus, ela mesma querer fazer esta entrega e assim recitar a forma de consagração. Então, podem adquirir os livros das crianças, né? Tá? E assim ajudar a formar muitas crianças. Quanto mais cedo introduzirmos as crianças no caminho de santidade, tanto mais, enfim, mais cedo elas irão aprender a amar a Deus. Então, meus amados irmãos, encerrando este segundo hangout a respeito da consagração, eu gostaria de pedir a todos que leiam, portanto, este capítulo 1, podem ler adiante também se quiserem, mas nós vamos ainda terminar o capítulo 1 do tratado na próxima formação, se Deus quiser, tá certo? E recomendo a vocês, né? Ainda há tempo de entrar para poder participar das aulas, tá? E fazer a consagração em dezembro. As pessoas que porventura não puderam participar do Hangout ao vivo, esta formação estará disponível em nosso canal no YouTube. Então vocês podem participar, podem partilhar com as pessoas, e peço também, compartilhem nas redes sociais, gastem tempo, façam a obra, entendeu? Aquilo que Nossa Senhora pediu. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Falem sobre estas formações que estão acontecendo nos sábados, certo? Acompanhem, tirem as suas dúvidas,
Tá? E aquelas pessoas que têm dúvidas, aquelas que não são respondidas aqui, pela escassez do tempo, serão respondidas depois pessoalmente. Iremos responder os e-mails. Então, Padre Rodrigo Responde, @gmail.com. Podem escrever. Então, queria pedir a vocês todos que façam uma grande campanha para levar as pessoas a se consagrarem. Ainda há tempo. Então, convidem todos para poderem se consagrar. Todas as pessoas que queiram ser santas, que querem ajudas para ir para o céu, então, convide-os a se prepararem. E as pessoas que já se consagraram, convide-as a participar destas formações para aprofundarem o seu conhecimento e para renovarem também a sua consagração em dezembro. Independentemente da data que tenham feito, podem renovar a sua consagração em dezembro também. Dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, ou no dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, tá bom? Então, depois que terminarmos o tratado, nós iremos precisar do exercício espiritual, que é um mês de preparação, tá bem? E há outros livros também. Eu quero recomendar, para quem vai formar os grupos, olha, este curso de formação, né, que é um resumo daquilo que eu estou falando, tá? São aulas, é um curso de preparação para consagração, tá? E aqueles que já se consagraram ou que vão se consagrar, este é o melhor livro que eu já li de aprofundamento à consagração, tá? Aprofundando o Tratado da Verdadeira Devoção. Então, todos estes livros e outros materiais sobre a consagração, existe o CD em áudio, aquelas pessoas que não podem enxergar ou que não sabem ler, podem escutar o tratado, no CD do tratado, tá certo? E também há as próprias correntes da consagração, as fórmulas, as velas, etc. Tudo aquilo que é preciso, tudo material, o kit da consagração, vocês podem adquirir na loja virtual, entendeu? Que agora está aí no nosso site. Estamos lançando o site, tá? Padre Rodrigo Maria, onde vocês vão encontrar artigos sobre a consagração, pregações, homilias, tá? Mensagens, e podem acessar livremente. Tá? Não paga nada. Então vocês estão todos aí convidados a conhecer o site, que está sendo ainda produzido, mas já está funcionando, e também a compartilhar com as pessoas. E também aqueles que querem acompanhar a página no Facebook, Padre Rodrigo Maria. Então podem ali curtir e estarem sempre recebendo atualizações, ok? Então, convidar todos a virem novamente no próximo sábado, com a graça de Deus, para poder continuar essa formação para consagrar-se ou para renovar a consagração. Lembrando que as nossas catequeses da vida espiritual nas quartas-feiras irão continuar. Aqui tem uma novidade, nós estamos no mês de setembro, a partir da próxima quarta-feira irei começar um curso bíblico. Próxima quarta-feira estarei explicando sobre as imagens, né? É um ponto que tem tanta controvérsia. Então, aqueles que quiserem participar, então, quarta-feira às 9 horas da noite. E amanhã, convido todos a participarem aí de um hangout que será feito pelo pessoal do Vagápolis, o Bruno e o seu amigo do canal Vagápolis estarão fazendo um hangout, eu e o candidato a deputado federal lá em Brasília, Paulo Fernandes, nosso grande amigo, militante pró-vida, nós estaremos fazendo com um tema sobre a vida, o que está sendo feito no Congresso para defender a vida e a família. Amanhã, às 9 horas da noite. Aqueles que quiserem participar, estão convidados. Ok? E fica aqui um grande abraço e a nossa bênção a todos aqueles que estão aqui participando e que irão também assistir este vídeo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de todos os anjos e santos, abençoe-vos e proteja-vos, a vós e a vossa família, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe sempre.